Todos e a todas, vamos dar início ao segundo dia do nosso webinário, o primeiro webinário da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, Crise Sanitária Internacional e Desconstrução do Direito do Trabalho. A exemplo de ontem, hoje teremos 3 blocos, e iniciando no mesmo horário e desejamos concluir no mesmo horário de ontem, haverá o mesmo número de expositores, apenas com a diferença de que o primeiro bloco terá mais expositores do que os outros 2, mas serão 9 expositores também, todos membros efetivos da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Para coordenar este primeiro painel, eu queria convidar a secretária-geral da nossa Academia Pernambucana, a minha colega, a juíza Luciana Conforte, a quem eu passo a palavra para que assuma aí a coordenação. Luciana, com você. Obrigada, presidente. Boa noite a todas as pessoas que já estão nos acompanhando. Nós vamos iniciar, então, os debates de hoje. O primeiro painel é o papel dos sindicatos na pandemia e depois dela, relações sindicais, entraves à luta operária e as teorias dos movimentos sociais. E o nosso primeiro palestrante, confrade, é o Dr. Rômulo de Freitas, que falará sobre a autocomposição e tutela coletiva revisional das prestações laborais no curso da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, justificação teórica. O doutor Rômulo é doutor em Direito pela Universidade degli Studi de Roma, Tor Vergata, professor e advogado. Boa noite, Rômulo, está presente aí? Boa noite, Luciana. Olá, tudo bom? Bem? Tudo bom, grande prazer tê-lo aqui, professor. Está com a palavra, 20 minutos, ok? Fique à vontade. Luciana. Eu gostaria de saudar os demais confrades na pessoa da coordenadora dessa mesa, a professora Luciana Conforte, que é, sem dúvida alguma, um expoente de Pernambuco, especialmente no internacionalismo do trabalho, com suas incursões na OIT e o compartilhamento desses resultados com todos nós, com muita generosidade sempre. Bom, também saúdo o nosso presidente Hugo Melo, que organizou todo esse evento e mostra para que veio, no final das contas, ao revigorar a academia, inclusive com um grande movimento de entrada de expoentes do direito do trabalho aqui no Estado, dando ainda mais legitimidade. Pouco tempo, né? Temos pouco tempo, o assunto ele é grande e relevante também, bastante atual. O assunto é o seguinte: será que os pactos, especialmente o contrato de trabalho, ele pode sofrer alterações em seu modo de prestação? Será que o judiciário ele pode modificar as prestações do contrato de trabalho? Ou as partes elas podem encontrar soluções, especialmente no campo coletivo, para isso? O papel do sindicato vai ser levado em consideração também, e algumas críticas a respeito do momento que chegamos no meio dessa pandemia, sem que efetivamente empregados e empregadores tenham dialogado sobre soluções, sobre construir soluções. E agora, na urgência, será necessário lidar com essa relação desgastada ao longo dos anos. Não é? O mais importante é a gente enquadrar bem esse assunto e tentar justificar, inclusive, uma possibilidade de protagonismo sindical através da propositura de ações civis públicas para a modificação e adaptação em bloco dos contratos de trabalho de determinada categoria, determinado grupo de empregados. Bom, normalmente a doutrina ela liga o formalismo a sistemas jurídicos primitivos, né? Mas a certeza das intenções não deixa de ser um mal necessário e ganha especial importância à medida que as penas programadas para o inadimplemento são mais amplas, são mais graves. No direito romano, por exemplo, o contrato era fonte da obligatio.
E a obligácio tinha o próprio corpo do devedor como garantia para o inadimplemento. Por outro lado, de forma bem mais branda, o pacto acarretava o débito com consequências somente pecuniárias, né? A garantia estava na forma em resposta aos extravagantes métodos de efetividade da obligação, né? Então, a forma ela é muito importante à medida da extensão do dano que pode causar a quem estipula no direito, no final das contas, né? Bom, já na Idade Média, o formalismo viria a ser considerado um inconveniente para a estruturação do sistema de poder derivado do status. Era assim que se articulavam as dinâmicas de poder na Idade Média. E aí é deixado de lado o formalismo é deixado de lado para supervalorizar a palavra dada, o juramento feito. Mas, curiosamente, é durante esse período que vem cunhada a célebre frase latina do Pacta sunt servanda, cumpridos. Bom, não poderia ser diferente. Durante centenas de anos, empunharam esse brocardo indivíduos cujos próprios depoimentos tinham amplos efeitos de prova, amplos poderes de prova. Acusavam, processavam, decidiam e cobravam dívidas e executavam penas mediante processos meticulosamente desenhados e conduzidos para garantir aquele estado de coisas. Bom, passado o tempo, o pensamento individualista liberal e as demandas do mercantilismo por velocidade e certeza das obrigações reposicionaram o contrato como fonte por excelência. Os enciclopedistas do século XVIII, a ideia de contrato para explicar o amálgama social introduzido por Jean-Jacques Rousseau no contrato social, as elaborações de Grocio, a influência do protestantismo e o liberalismo dos fisiocratas, todos entendiam a liberdade concebida como liberdade econômica e política, liberdade comercial, de produção, tudo isso como reação aos privilégios reais e à economia medieval das corporações. Então, era o que existia de mais moderno em termos de elaboração jurídica. O Código Napoleão, de 1804, foi o apogeu de um tempo em que tudo era contrato. Casamento, adoção, contrato até transferia propriedade em detrimento da tradição. Acontece que o sentimento de liberdade se modificou no século XIX. 100 anos foram suficientes para revelar o romantismo dos defensores do individualismo liberal. Em 1904, os juristas que celebravam o centenário do Código Napoleão, como Leon Deguy, pelo direito público, Josserand, Saieles, pelo direito privado, salientavam a crise do direito de propriedade, do contrato, da responsabilidade civil, e prediziam a necessidade de reforma completa de conceitos. Na Alemanha, os pandecistas como Entscheid, Dernburg, revisitavam o direito romano, abrindo caminho para o BGB, o Código Civil Alemão, enquanto as ideias sociais reclamavam justificação teórico-jurídica. É o social e não o individual que preocupa os autores e filósofos do fim do século XIX. A experiência demonstrou que as diferenças sociais, econômicas, jurídicas, culturais entre os contratantes afetavam decisivamente a liberdade de contratar, ou seja, firmar ou não um contrato. E, além disso, a liberdade contratual, quer dizer, a liberdade de fixar as cláusulas do contrato. O Estado retornou progressivamente à economia e interviu mediante o estabelecimento de limites de contratar de natureza de ordem pública. E um movimento que foi calçado às constituições desde a Constituição de Weimar, para inclusive ser recebido pela Constituição brasileira desde 1934 até 88, com conteúdo dedicado à ordem econômica social, o Estado, portanto, intervindo legitimamente, novamente, na economia. O Pacta sunt servanda se demonstrou incapaz de garantir a justiça contratual.
Embora os movimentos de relativização dos pactos tenham parecido declínio do direito para alguns, como Ripper, para outros se tratou de uma correção para a obtenção de maior efetividade do direito. Nosso país, como registra Arnold Valde no prefácio à sua obra O Direito e a Vida dos Direitos, o professor Vicente Hall esclarece que a atual crise consiste apenas no reajustamento das normas às condições de vida da nossa época. É nesse contexto que surgem técnicas que modulam o sistema em hipóteses especiais para confirmar o pacta sunt servanda como regra geral. São os denominados conceitos amortizadores ou válvulas de segurança. E aí, como elaboração teórica, é revisitada uma dinâmica que existia na época dos glosadores, exatamente para adaptar os pactos a situações absolutamente alheias à intenção e à culpa das partes. Era um brocardo que dizia contractus qui habitem tractum successivum et dependiam de futuro rebus sic stantibus intelligentur. E quer dizer em português, os contratos que têm trato sucessivo ou dependência do futuro, entenda-se condicionados pela manutenção do atual estado das coisas. E aí somente o final dessa grande frase em latim, rebus sic stantibus, atual estado das coisas, se popularizou como sendo uma cláusula geral, de um modo generalizado e instalada nos contratos, ainda que não esteja expressa. A revigoração dessa cláusula rebus sic stantibus ocorreu exatamente em outro momento em que o mundo entrou em um grande colapso. Um momento em que um grande fato provocou um desequilíbrio nos contratos de longo prazo. A Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 a 1918. Na França, a Lei Fayot, de 21 de janeiro de 18. Na Inglaterra, a Frustration of Adventure. E, de um modo geral, todos os ordenamentos jurídicos passaram a positivar válvula de escape para o pacta sunt servanda. No Brasil, existe uma antiga recepção desses primários. O Código de 1916, embora estivesse tenha sido promulgado no auge dessas situações de colapso, ele não conta, especialmente porque não tinha inspiração para adotar situações que variassem, que modulassem o pacta sunt servanda naquele momento histórico. Mas o importante é que nós hoje já contamos com dispositivos que tratam do assunto. Os tribunais sempre justificaram a aplicação da rebus sic stantibus através de teorias gerais, de cláusulas gerais, mas agora realmente o Brasil, depois do Código de Defesa do Consumidor, que ganhou o artigo 6º, que estabelece como direito básico do consumidor a revisão de prestações desproporcionais, o Código Civil ganhou o dispositivo que trata exatamente da revisão contratual decorrente da excessiva onerosidade superveniente. No Brasil, o Instituto da rebus sic stantibus ganhou o nome de teoria da imprevisão, que é algo derivado da dificuldade que tiveram os juristas de ter aceitado aqui no Brasil essa teoria. Mas o objetivo dela é muito claro, também chamado como princípio da revisão dos contratos, princípio da onerosidade excessiva, tem o objetivo de condições mais humanas para adimplemento do contrato. Outros juristas civilistas dizem que atende à justiça social, outros que tendem a proteger a vontade das partes quando situações imprevisíveis assaltam essas partes no decorrer do contrato.
muito curioso, mas eu queria compartilhar com vocês um sentimento sobre os discursos das mídias na vida corrente, sobre esses valores, né? Justiça social, o direito civil, estão sendo invocados como salvação da lavoura, como a própria resposta do direito comum para lidar com situações de grave causa aos que estamos vivendo. Na dúvida, o solidário. Mas quando estamos articulando esses valores como advogados trabalhistas, juízes do trabalho, procuradores, servidores, acadêmicos, parece que estamos exilando o direito do trabalho para algum tipo de universo paralelo, onde a economia não funciona, onde antes a lógica não funciona. Somos taxados de nefelibatas, profetas de uma utopia perdida no tempo, que se mostrou inviável em todos os esforços concretos progressistas já experimentados. Mas, efetivamente, é onde se funda o direito do trabalho, na tentativa de equilibrar uma relação jurídica privada assimétrica. E no nosso direito é muito poroso esse tipo de iniciativa, com diversos ramos que fazem essas modulações. Não é? Essa regra da variação, ela é muito comum no nosso dia a dia. O CPC 505 prevê a ação revisional. A própria CLT, né, o dissídio coletivo de revisão das situações anteriores, o regimento interno do TST, artigo 241, prevê. O Código Civil, a partir do 478. Também mencionando o 317. Né? Mas antes de ter a lei, existe algo muito interessante, que é a justificativa da possibilidade de revisão como cláusula geral do contrato. Né? Antes mesmo, porque progressivamente vemos que a exceção ela tem sido colocada como, de fato, uma exceção de aplicação no dia a dia do brasileiro. Então, Rui Rosado de Aguiar Júnior, no livro Extinção dos Contratos por Incumprimento do Devedor, né, ele diz exatamente que a revisão deriva das cláusulas gerais do contrato civil, possibilitando a extinção ou revisão sempre que o fato superveniente, primeiro, desvirtue a sua finalidade social, segundo, agride as exigências da boa-fé, e terceiro, signifique um enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra. O que não se enquadra nisso, então, se leva ao artigo positivado 478. Não é? Mas o que o Código Civil trata como elemento para ocasionar a revisão do contrato? Em primeiro lugar, a alteração da realidade. Não é? Alguns juristas exigem a imprevisibilidade dessa alteração, não é? Porque a própria lei ela não exige. Isso é muito curioso. Não é? É nesse momento que diversos autores salientam a importância do juiz para que ele possa extrair dessas situações de justiça social sem gerar insegurança para as relações contratuais. É muito importante também que esse fato que assalte a parte prejudicada ela tem caráter geral, não aflija somente a parte, mas todo o mercado, todo um setor considerado em que está a parte incluída. Mas, de fato, a imprevisibilidade tem sido bastante exigida, inclusive com base no artigo 1467 do Código Civil italiano, com uma analogia. Né? Como segundo requisito, a oneração excessiva de uma das partes. Não é impossibilidade da prestação. A impossibilidade é caso fortuito, é força maior, mas a dificuldade de prestação não é impossibilita-se prestando, mas a dificulta-se prestando. E é muito importante estabelecer o nexo causal entre o efeito superveniente e a consequente excessiva onerosidade. E como terceiro ponto, a vantagem extrema para o outro contratante é realmente exigido também. E a gente vê que realmente esse instituto ele vem sofrendo alguns tipos de ataques, por exemplo, na Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874, de 2019, que gera uma presunção, né, de que as partes elas entendem as suas situações perante a imprevisibilidade e colocam a revisão contratual como uma exceção, né, modificando o artigo 421 do Código Civil. Perfeito. Quais são as reflexões que poderíamos trazer para a nossa situação específica dentro da pandemia? Como é que tem sido utilizado?
Nós vemos que os tribunais eles têm sido muito provocados para trabalhar a teoria da imprevisão para a suspensão dos acordos. Recentemente, em maio, o nosso TRT teve um bom embate a respeito do assunto, né? E eram duas parcelas que deveriam ser pagas ainda, e o tribunal decidiu que, de fato, a multa deveria ser aplicada a um acordo que foi homologado, as parcelas deviam ser pagas, mas 4 desembargadores, né, exoneravam a multa e adiavam o pagamento para a data posterior à última parcela. E 2 desembargadores exoneravam a multa e diferiam 50% da parcela, a primeira parcela para maio e junho e a outra parcela só para o final. Portanto, 6 desembargadores aplicavam a teoria da imprevisão a uma decisão de acordo homologada em razão dessa excepcionalidade em que estamos vivendo. Eu queria fazer o último comentário sobre a aplicação dessa teoria de imprevisão no teletrabalho nas situações de infraestrutura. Os custos de infraestrutura são diferentes em relação aos outros custos, às outras dívidas, pelo que parece. Veja, todo contrato de teletrabalho presume despesas com infraestrutura, não é à toa. Por definição, o teletrabalho é contrato realizado através de equipamentos de informática. Se não for, será trabalho remoto, trabalho externo, trabalho domicílio, etc. Mas não teletrabalho. E sabemos que computadores, notebooks, smartphones não nascem por graça e obra da natureza. Contudo, existem dívidas que não importam o pagamento de certa quantia, mas sim garantir ao credor um certo poder aquisitivo. O que acontece, por exemplo, com os alimentos. Não equivale a um direito a determinada quantia, mas a quantia necessária para que o credor possa levar um determinado tipo de vida. Da mesma forma, a responsabilidade civil, quem causou dano não deve uma quantia, mas a quantia representativa do valor do prejuízo. Súmula 490, 562 do Supremo Tribunal Federal. A presença de dívidas de natureza diferentes, segundo a finalidade, foi muito bem estruturada em 1952 por Tullio Ascarelli, na obra Studi Giuridici sulla Moneta. Essa obra ela ganhou muita popularidade na doutrina brasileira e se mostrou muito útil para a aplicação da teoria da imprevisão. É que nós vemos que somente a parte que foi surpreendida por um fato que tornou a sua dívida excessivamente onerosa pode postular a revisão judicial. E, de fato, uma exigência da teoria da imprevisão, né, que foi surpreendida. Acontece que essa diferença entre a natureza das dívidas tem autorizado a revisão das dívidas de valor, independentemente da imprevisibilidade dos acontecimentos que tornaram a dívida excessiva. Pode ter sido previsível e mesmo prevista pelas partes, e assim mesmo o reajustamento poderá ser pedido, pois atende à finalidade da dívida. E aí minha intenção de aplicar essa distinção é a revisão das despesas que o empregado tiver que suportar para transformar sua casa em um escritório. É que o empregado tem direito a um meio ambiente de trabalho saudável e 100% do custo dessa infraestrutura pertence ao empregador. Se o empregador paga para trabalhar, se o empregado paga para trabalhar, origina uma dívida para o empregador. Se o empregado faz o ressarcimento, se o empregador faz o ressarcimento, tudo bem. Se o empregador resiste, a Justiça do Trabalho vai providenciar o reembolso. Mas especial importância tem para aqueles empregadores que fazem o empregado assinar qualquer tipo de contrato de teletrabalho com valores extremamente módicos, dizendo, mas veja que bote aqui R$10 e toda a sua infraestrutura está solucionada. E aí, é diante disso que esse empregado, seja através do seu órgão de classe, seja através da sua situação específica, pode pedir a revisão da prestação para que aquele valor seja reajustado para equivaler a toda a infraestrutura que ele tem que estruturar. Por exemplo, o computador, as mesas, a cadeira, a banda larga, a internet, e tudo que ele precisa realmente para trabalhar. Será que isso é viável através da ação civil pública? Com certeza. Existem empregadores que distribuem para o seu novo teletrabalhador contratos pelo WhatsApp ou pela internet, dizendo assina aí. Né? E lá não tem previsão de nenhum tipo de despesa. Então, isso seria perfeitamente um objeto baseado num dano coletivo, numa fonte fatídica de dano, para a revisão de todos esses contratos. Então,
para finalizar, é importante dizer o seguinte, que nesse momento, os sindicatos eles têm a grande oportunidade de mostrar para que vieram. Os bons sindicatos eles têm o grande protagonismo do momento. O governo não está para renovar mais benefícios. Veja que está sem assinar a lei da MP 976, já vai fazer uma semana, né? E agora esse empregador ele se vê sem alternativa senão o diálogo com o sindicato. Eu acredito que é uma grande oportunidade para que eles possam se conhecer no final das contas e negociar situações em que a solução da manutenção daqueles contratos são previstos. Então, eu vou deixar para nossas conversas no futuro, né, sobre os debates, momentos de debates, o aprofundamento de alguns pontos do que foram falados, e já agradeço a todos a oportunidade de falar aqui com vocês. Um abraço, muito obrigado.